nunca esquecerei os eventos que ocorreram naquele ano fatídico. Como padre em uma pequena cidade no interior da Alemanha, minha rotina era tranquila, dedicada à comunidade e aos rituais da igreja. A vida seguia seu curso, até que uma série de acontecimentos perturbadores abalou não apenas minha fé, mas também a de todos ao meu redor. Tudo começou quando recebi uma visita inesperada dos pais de uma jovem chamada Anna Schmidt. Eles estavam visivelmente aflitos, com olheiras profundas e expressões de exaustão. Padre, precisamos de sua ajuda. Nossa filha está passando por algo que não conseguimos entender, disse o Sr. Schmidt, segurando o chapéu com as mãos trêmulas. Conhecia Ana desde criança. Ela era uma garota alegre, participativa nas atividades da igreja e querida por todos na comunidade. O que está acontecendo com ela? Swinguei, perguntei preocupado. A senhora Schmidt olhou para o marido antes de responder. Ela tem tido comportamentos estranhos, ataques violentos e diz ouvir vozes. Os médicos não conseguem explicar. Decidi visitá-la naquele mesmo dia. Ao chegar à casa dos Schmidt, notei que as janelas estavam fechadas e uma atmosfera pesada pairava no ar. Fui recebido pela irmã mais nova de Ana, que me conduziu ao quarto dela no andar de cima. Ao entrar, encontrei Ana sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Seu semblante estava pálido e havia uma expressão de profundo sofrimento em seus olhos. Ana, Zrenia, chamei suavemente. Ela virou a cabeça lentamente na minha direção e, por um momento, pensei ver uma sombra passar por seu olhar. Padre, eles não me deixam em paz, sussurrou ela. Quem não te deixa em paz, minha filha? Zrenia, indaguei, sentando-me ao seu lado. As vozes, elas sussurram coisas horríveis, me dizem para fazer coisas terríveis, respondeu, agarrando-se ao lençol com força. Conversei longamente com ela, tentando confortá-la e entender a origem de seus tormentos. Seus pais mencionaram que ela havia sido diagnosticada com epilepsia, mas que os medicamentos não estavam surtindo efeito. Além disso, seus comportamentos estranhos se intensificavam, incluindo aversão a objetos sagrados e idiomas que ela não poderia conhecer. Nos dias seguintes, os episódios de Ana pioraram. Ela gritava durante a noite, proferia palavras em línguas antigas e demonstrava uma força física incomum. Preocupado, decidi consultar a diocese sobre a possibilidade de um exorcismo. Era um assunto delicado, e a igreja sempre foi cautelosa em tais casos, exigindo uma investigação minuciosa. Enquanto aguardava a resposta, continuei visitando Ana regularmente. Em uma dessas visitas, presenciei algo que jamais poderia explicar racionalmente. Ao entrar em seu quarto, ela estava de costas para mim, mas assim que coloquei o pé dentro do cômodo, ela disse com uma voz gutural: "Finalmente veio me enfrentar, padre." Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Ana, sou eu, vim ajudar", respondi, tentando manter a calma. Ela virou-se abruptamente e seus olhos estavam diferentes, sombrios. "Ana não está aqui, ela é apenas um receptáculo agora", declarou, sorrindo de maneira sinistra. Tentei aproximar-me, mas ela recuou, emitindo um som semelhante a um rosnado. De repente, objetos no quarto começaram a tremer e cair. Um crucifixo pendurado na parede virou-se de cabeça para baixo. Rezei silenciosamente pedindo força e proteção. Após esse incidente, a diocese autorizou o exorcismo, dada a gravidade da situação. Fui designado para conduzir o ritual, auxiliado por outro sacerdote experiente, o padre Johannes. Preparamo-nos espiritualmente, sabendo que enfrentaríamos algo além de nossa compreensão. No dia do exorcismo, a casa dos Schmidt estava em silêncio sepulcral. Os pais de Ana estavam apreensivos, mas esperavam que aquilo pudesse salvar sua filha. Entramos no quarto, munidos de água benta, crucifixos e o ritual romano. Ana estava amarrada à cama, não por crueldade, mas para evitar que se machucasse ou ferisse alguém. Ao nos ver, soltou uma gargalhada estridente.
Vocês acham que podem me expulsar? Este corpo me pertence. Gritou com uma voz que reverberava pelo quarto. Iniciamos as orações e a reação foi imediata. Ela contorcia-se violentamente, proferindo blasfêmias e insultos em várias línguas. Sua pele parecia queimar ao ser tocada pela água benta. Em um momento, ela começou a revelar segredos íntimos meus e do padre Johannes, coisas que somente nós saberíamos. A batalha espiritual durou horas. Houve momentos em que pensei que não conseguiríamos. A entidade dentro de Ana era poderosa, resistente às nossas tentativas de expulsá-la. Mas não desistimos. Continuamos firmes nas orações, invocando a proteção divina. Em determinado ponto, Ana parou de se debater e ficou imóvel. Um silêncio opressor tomou conta do ambiente. Então, com uma voz suave, ela sussurrou: "Padre, está tão escuro aqui. Por favor, me ajude." Olhei para ela, percebendo que talvez fosse um sinal de que estávamos progredindo. Redobrei meus esforços, intensificando as orações. A entidade reagiu com fúria renovada, mas desta vez sentíamos que suas forças estavam diminuindo. Finalmente, após um último grito agonizante, Ana caiu em um sono profundo. Observamos enquanto sua respiração se estabilizava e a expressão em seu rosto relaxava. Os pais entraram no quarto, lágrimas de esperança nos olhos. "Ela vai ficar bem?" Zrenia perguntou à senhora Schmidt. "Acreditamos que sim, mas precisará de repouso e acompanhamento", respondi, exausto, mas aliviado. Nos dias seguintes, Ana mostrou sinais de recuperação. Ela não se lembrava dos eventos ocorridos durante os ataques, mas estava grata por estarmos ao seu lado. A comunidade celebrou sua melhora e a vida parecia voltar ao normal. Houve um grito ensurdecedor, seguido por um silêncio absoluto. Ana caiu no altar e as velas se apagaram simultaneamente. Esperamos em tensão até que ela abriu os olhos lentamente. "Está tudo bem?" perguntou, confusa, mas serena. Acreditávamos que finalmente havíamos vencido. Ana foi levada para casa e sua recuperação foi acompanhada de perto. Os pesadelos cessaram e ela retomou suas atividades normais. A comunidade respirou aliviada, agradecida pelo desfecho positivo. Entretanto, uma última reviravolta aguardava por nós. Meses depois, durante uma missa, notei uma figura estranha no fundo da igreja. Um homem alto, de aparência pálida e olhos penetrantes, observava atentamente. Ao tentar me aproximar, ele desapareceu entre os fiéis. Dias depois, encontrei um símbolo gravado na porta da igreja, semelhante aos que havia visto durante os exorcismos. Percebi que a ameaça não estava totalmente eliminada. Havia forças trabalhando nas sombras e nossa luta estava longe de terminar. Conversei com o padre Matias sobre esses eventos. Ele revelou que, em sua longa jornada, havia encontrado seitas que veneravam entidades sombrias, tentando trazê-las ao nosso mundo. Talvez estivéssemos enfrentando não apenas um espírito maligno, mas também seguidores que desejavam sua presença. Decidimos alertar a comunidade, incentivando a união e a vigilância. Organizamos vigílias noturnas, círculos de oração e encontros para fortalecer a fé de todos. Sabíamos que a melhor defesa contra o mal era a luz que emanava da solidariedade e da esperança. Apesar dos desafios, não permitimos que o medo nos dominasse. Continuamos nossa missão, ajudando aqueles em necessidade e espalhando mensagens de amor e compaixão. Aos poucos, a sensação opressiva começou a diminuir e a normalidade retornou. Hoje, ao olhar para trás, compreendo que aquela experiência foi um teste não apenas da minha fé, mas também da resiliência de toda uma comunidade. Aprendi que o mal pode se manifestar de várias formas, mas que a união e a determinação podem superá-lo. Este relato não é apenas uma memória, mas um alerta. Existem forças além do nosso entendimento e é crucial estarmos preparados. Mas, acima de tudo,
é uma mensagem de esperança, porque mesmo nas noites mais escuras, a luz da fé pode iluminar nosso caminho. Meses após os eventos, uma calma aparente pairava sobre a cidade. No entanto, uma inquietação persistia em meu coração. Certa noite, enquanto revisava algumas anotações na sacristia, encontrei um diário antigo que não me recordava de ter visto antes. A capa de couro desgastado carregava o símbolo que havia sido gravado na porta da igreja. Ao abrir o diário, percebi que pertencia a um antigo padre que servira naquela mesma paróquia há mais de um século. Suas páginas estavam repletas de relatos de eventos sobrenaturais, semelhantes aos que havíamos enfrentado. Ele mencionava uma entidade antiga, adormecida nas profundezas da terra, que influenciava os vulneráveis. Conforme lia, um frio percorreu minha espinha. As descrições batiam com o que Ana havia experimentado. O diário alertava sobre um ciclo que se repetia a cada certo número de anos, quando a influência da entidade se tornava mais forte. Compartilhei essa descoberta com o padre Matias, que ficou pensativo. Talvez estejamos lidando com algo cíclico, uma maldição que precisa ser quebrada definitivamente, sugeriu ele. Decidimos investigar mais profundamente as raízes históricas da cidade. Consultamos arquivos antigos, registros da igreja e até lendas locais. Descobrimos que séculos atrás, um culto pagão habitava a região, realizando rituais para uma divindade obscura. Com a chegada do cristianismo, esses cultos foram suprimidos, mas seus resquícios permaneceram nas sombras. Percebemos que a entidade poderia ser uma manifestação dessas antigas crenças, buscando retornar através de pessoas suscetíveis. Isso explicaria por que Ana, uma jovem de fé, havia sido alvo. Decidimos que era necessário um ritual de purificação não apenas para ela, mas para toda a cidade. Organizamos uma grande procissão, convidando todos os moradores a participarem. Era uma oportunidade de unir a comunidade em um propósito comum. A noite estava clara e as estrelas brilhavam intensamente enquanto caminhávamos pelas ruas, entoando cânticos e orações. Entretanto, nem todos estavam contentes com nossos esforços. Notamos que alguns moradores observavam de suas casas com expressões sombrias. Descobrimos que ainda havia simpatizantes das antigas práticas, que viam nossa iniciativa como uma ameaça. Uma série de incidentes começou a ocorrer. Fogos eram acesos nas colinas ao redor da cidade, símbolos estranhos apareciam nas portas das casas dos participantes da procissão, e animais eram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. A tensão aumentou quando uma criança desapareceu. A cidade entrou em pânico e a polícia local iniciou uma busca intensa. Recebemos uma mensagem anônima, indicando que a criança seria sacrificada em um ritual para fortalecer a entidade. Não podíamos permitir que isso acontecesse. Junto com alguns voluntários, organizamos uma busca nas áreas mencionadas. Adentramos a floresta próxima, guiados por tochas e pela determinação de salvar a vida inocente. Encontramos uma clareira onde membros do culto se preparavam para o ritual. A criança estava amarrada a um altar improvisado, cercada por figuras encapuzadas. Sem hesitar, avançamos, surpreendendo-os. Houve uma breve luta, mas conseguimos resgatar a criança ilesa. Os cultistas fugiram, mas sabíamos que retornariam. A situação havia escalado além do que imaginávamos. Decidimos que era hora de confrontar a raiz do problema. Consultando novamente o diário antigo, descobrimos um ritual que poderia selar a influência da entidade definitivamente. Reunimos os materiais necessários: ervas sagradas, água benta, relicários e orações específicas. O local indicado para o ritual era uma caverna nas montanhas próximas, considerada o ponto de maior concentração de energia da entidade. Formamos um pequeno grupo composto por mim, o padre Matias, alguns voluntários corajosos e a própria Ana, que insistiu em participar.
Eu preciso fazer parte disso. Sinto que tenho um papel importante, disse ela, com convicção nos olhos. A jornada até a caverna foi árdua. O terreno era acidentado e uma tempestade se formava no horizonte. Ao chegarmos, a atmosfera era pesada e o ar parecia vibrar com uma energia opressiva. Entramos na caverna, iluminando o caminho com lanternas. No interior, encontramos inscrições antigas nas paredes, confirmando nossas suspeitas sobre o lugar. Preparamos o altar e iniciamos o ritual. À medida que recitávamos as orações, a caverna começou a tremer e sons estranhos ecoavam ao nosso redor. De repente, fomos confrontados pelos cultistas que nos haviam seguido. "Vocês não impedirão o retorno do nosso Senhor", gritou o líder, avançando em nossa direção. Formou-se um confronto tenso, mas desta vez estávamos preparados. Ana, surpreendentemente, assumiu a liderança. Com uma voz firme, começou a recitar uma oração em uma língua que não reconheci. Uma luz intensa emanou dela, fazendo com que os cultistas recuassem, protegendo os olhos. A energia negativa começou a dissipar-se e a caverna tornou-se mais clara. Os cultistas, vendo que haviam falhado, fugiram em desespero. Concluímos o ritual, selando o local e esperamos a influência da entidade. Ao sairmos da caverna, a tempestade havia passado e um arco-íris cruzava o céu. Sentíamos uma paz profunda, como se um grande peso tivesse sido removido de nossos ombros. Ana estava exausta, mas feliz. "Sinto que finalmente estou livre", disse ela sorrindo. Retornamos à cidade, onde fomos recebidos com alívio e gratidão. A criança estava segura e os eventos estranhos cessaram. A comunidade, unida pela adversidade, tornou-se mais forte e vigilante. Refletindo sobre tudo o que aconteceu, compreendi que a batalha entre o bem e o mal é constante e que cada um de nós tem um papel a desempenhar. A fé, a coragem e a união são nossas maiores armas contra as forças que ameaçam nosso mundo. Agora, anos depois, continuo meu trabalho como padre, mas com uma compreensão mais profunda das realidades invisíveis que nos cercam. Compartilho esta história não para causar medo, mas para inspirar esperança e resiliência. Porque no fim das contas, aprendemos que mesmo diante das trevas mais profundas, a luz da fé pode nos guiar de volta ao caminho da paz e que juntos podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresente.